Muito bem. Gente, nós estamos numa série muito bacana contando as histórias de Jesus. Jesus, ele teve uma sabedoria muito grande para conversar com as pessoas da sua época. E, na verdade, as histórias de Jesus, elas passam por todas as épocas. Se nós formos contar alguma história aqui, certamente daqui a uns anos ela ficaria desatualizada. Nós precisaríamos estar sempre trazendo novamente, informações. Mas as histórias de Jesus, elas são eternas. E elas alcançam o coração da humanidade de uma forma como nada mais consegue. Então, semana passada, nós já começamos essa série. Nós vimos, o pastor Edgar trouxe aqui uma história muito bacana sobre os trabalhadores na vinha. E nós vamos falar hoje sobre uma outra história. Mas antes, eu queria fazer aqui uma pequena introdução, porque talvez nem todos estejam familiarizados com esse estilo de história, que são as parábolas, ok? Então eu trouxe algumas informações aqui para a gente começar de uma forma mais... Ok, então vamos lá. Olha só, informações sobre as parábolas, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender, que essas histórias, elas não estavam escritas em lugar nenhum. Eram histórias contadas de geração a geração, ou eram histórias contadas ali no seu ambiente. Então elas faziam parte de uma cultura de tradição oral. E essas histórias, elas eram repetidas algumas vezes, várias vezes. O próprio Jesus pode ter contado a mesma história algumas vezes para públicos diferentes. O que isso gerava? Isso gerava pequenas mudanças na história, ok? Ninguém vai contar uma mesma história todas as vezes com todas as palavras iguais. Não faz sentido. Porém, as histórias, elas mantinham o seu conteúdo, a sua essência, ok? Então, lembrando que os evangelhos foram escritos mais de 30 anos após a morte de Jesus. Então, 30 anos que esta história foi sendo repetida. Então, os historiadores, Mateus, Marcos, Lucas, quando foram escrever, eles precisavam ali retomar a história de alguma forma. E então, há algumas diferenças entre os evangelistas, ok? Quando a história está contada por mais de um historiador, pequenas alterações acontecem sem perder a essência. Uma segunda observação é que essas parábolas eram ditas com o grande objetivo de trazer reflexão ao coração das pessoas. E a maioria delas buscava uma decisão das pessoas que estavam ouvindo aquela história, ok? Então nós vemos isso muito nas parábolas. Nós precisamos contextualizar essas histórias. Por quê? Porque essas histórias foram escritas num outro ambiente, que não é o nosso. Elas foram escritas para as pessoas que não têm a cultura que nós temos, que viveram há 2000 anos atrás e que viveram coisas que nós não estamos vivendo. Então nós precisamos contextualizar essas histórias para que a gente entenda. Essas histórias, elas retratam as coisas que aconteciam no cotidiano. Elas retratam a realidade, mas elas não são histórias verídicas. Então as parábolas, elas contam sobre as coisas que estavam acontecendo no dia a dia, mas elas não trazem nomes, não trazem datas específicas, lugares específicos, porque eram histórias do dia a dia. E elas são escritas em vários estilos literários. A gente precisa entender isso também, porque nem toda parábola nós vamos olhar da mesma forma, ok? Então, olhando para os estilos das parábolas, muitas foram escritas por similaridade. Então, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Ok? Como uma semente que depois cresce. Então o reino de Deus não é o grão, mas ele parece, ali ele tem uma explicação que na história vai ser dada,
da similaridade daquele grão com o reino de Deus, ok? Ou por contraste, muitas vezes. Nós vamos ver histórias, por exemplo, o joio e o trigo. O filho pródigo que saiu com a herança e o filho que ficou com a herança em casa. Então são contrastes, né? 2 servos, um fiel e um infiel. Então tudo isso é para que a gente entenda a história. Tem muitas parábolas que foram escritas de forma interrogativa. Jesus começa a história fazendo perguntas. Então isso também tem uma didática e tem uma estratégia ali de Jesus para isso. A maioria delas são narrativas. Cerca de 2/3 das parábolas são histórias narrativas, ok? Tem algumas que têm um cunho jurídico. Por quê? Porque elas trazem ali um cenário de... como se fosse um tribunal, né? Um cenário onde alguém no final vai ser condenado ou absolvido. Então eles trazem essa linguagem. E algumas vão aplicar a questão de proporcionalidade. Tipo assim, se vocês que são maus conseguem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Percebem? Então, se o juiz iníquo atendeu, quanto mais o nosso Deus, que é um justo juiz. Então, essa proporcionalidade, ela dá ênfase na grandeza do amor e da justiça de Deus comparado com a humanidade. Ok? Dito isto, nós precisamos tomar alguns cuidados quando nós lemos as parábolas. Então, primeiro, nós não precisamos focar em todos os detalhes, ok? Faz diferença saber quantos porcos tinham lá na manada de Gadara quando... Não faz diferença, entende? Se eram 2.000 porcos, 1.000 porcos, 500 porcos. Esses detalhes, eles são apenas coadjuvantes na história. Então, nós precisamos prestar atenção no conteúdo que realmente o autor quis passar. As cronologias, elas também não são exatas. A gente percebe, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente percebe algumas pessoas querendo datar as coisas exatamente como as parábolas estão dizendo. E a parábola não tem essa finalidade de explicar cronologicamente os fatos, ok? Então, isso é muitas vezes até irrelevante. O que nós precisamos focar é no que quem contou a história revelou os fatos e não no que foi omitido, não é? Então não faz sentido a gente pegar aquela parábola lá do... Nossa, me fugiu o nome. Do filho pródigo, vai. E a gente pensar aonde estava a mãe na história. Não faz sentido? Não, porque a mãe foi omitida na história. A história só conta de um pai com 2 filhos. Então, eu não vou me preocupar com os personagens que não estavam lá, por exemplo. Ok? Muito bem. Nem tudo nas parábolas há uma aplicação direta. A gente tem que também ter consciência que há limitação na nossa compreensão. Então, não adianta a gente querer fazer uma aplicação direta sobre cada fato da parábola, porque também não é verdade. E nós também não podemos fazer uma teologia em cima das histórias contadas nas parábolas, porque nem sempre elas retratam exatamente aquilo que nós temos de consenso, a não ser que a história já reforce uma teologia, ok? Isso acontece, muitas vezes acontece. Mas eu não posso pegar apenas uma história e falar, tá vendo? Então Jesus vai voltar nesta época porque esta história mostra isso, ok? Não faz sentido isso. Muito bem, então, diante desta pequena introdução, para a gente entender agora, quando a gente for ler novamente as parábolas, eu quero ler essa história com vocês, que está em Mateus capítulo 22. A parábola da grande festa, ou a parábola das bodas, ou a parábola do banquete de casamento,
Depende como vai estar aí na sua Bíblia, mas elas contam a mesma história. Então, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1, nós vamos até o 14, mas essa história ela tem 3 atos, ok? 3 fases, nós vamos fazer com as interrupções. Então, a partir do versículo 1 diz assim, olha, Jesus contou outras parábolas. Disse ele, o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados. Mas todos se recusaram a vir. Então, ele enviou outros servos para lhes dizer, já preparei o banquete. Os bois e os novilhos gordos já foram abatidos. E tudo está pronto. Venham, venham para a festa. Mas os convidados não lhe deram atenção e foram embora, um para a sua fazenda, outro para seus negócios, outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. Até aí. Gente, essa história, se ela parasse aqui, ela seria uma história muito triste. Não é verdade? Porque vejam bem, vamos pensar aqui. Ele está dizendo que o reino dos céus pode ser ilustrado como uma grande festa, como um grande casamento do filho. Olha só. E aí, tudo já está preparado. Por quem? Pelo rei, o pai. O pai do filho, que era um rei na história, ele já tinha preparado tudo. Gente, nós temos que considerar que os casamentos antigos, principalmente deste porte de realeza, eram de 7 dias, no mínimo 1 semana. Todos os convidados ali comendo, bebendo, sendo hospedados, tudo por conta do anfitrião. Quem já casou aí, fez um bifezinho para 50 convidados, 100, 200, para comer 2 horas, sabe do que eu estou falando, quanto custa isso? Gente, o pessoal às vezes fica 2 anos de casamento pagando a festa, não é verdade? Eu acho muito bacana tudo isso, né? Quer receber bem a família, os amigos, tal, mas depois paga um preço alto. Não era o caso aqui. Aqui o rei tem todos os recursos. Os recursos são abundantes, mas ele então prepara uma grande festa para o casamento do filho. Bois, novilhos, todos já foram abatidos, eles já tinham matado os animais. Os açougueiros já tinham feito todos os cortes, já estava tudo preparado do lado da churrasqueira. O fogo acendendo, gente. Aquela festa já tinha feito toda a busca por bebidas, vinho para todo mundo, não podia faltar naquele casamento, vinho, bebida, hospedagem, tudo pronto, gente. Imagina tudo isso. E aí eles vão convidar as pessoas. E aí diz que o primeiro convite é ignorado. As pessoas simplesmente não quiseram ir. Mas o rei insiste. E ele faz um segundo convite. Ele pega outros servos, talvez até ali mais habilidosos, fala, vão lá agora, convençam, digam que está tudo preparado. Para eles vir, a festa está pronta. Eles não vão precisar gastar com nada. Os recursos são todos meus. Eles só vão fazer parte da festa. E aí então os primeiros começam a dar desculpas. Eu estou com muitos negócios a fazer. Bom,
Existe uma história bem parecida no Evangelho de Lucas, contando isso, e lá ele conta até mais detalhes, né? Eles falam que um tinha casado, ele foi cuidar da família, o outro tinha comprado uma junta de bois, então foi lá experimentar lá os animais, ver como é que estava, e o outro foi fazer outras coisas, enfim. Cada um tinha a sua prioridade. Mas nenhum deles tinha como prioridade participar desta festa naquele momento. E depois de toda essa recusa, depois das pessoas ignorarem, depois das pessoas não derem a mínima para o convite, alguns ainda não contentes com tudo isso, vão lá, agridem os servos que foram fazer o convite. Vocês imaginam isso, gente? Olha que vergonha! Eles batem nas pessoas que foram lá entregar o recado, que foram convidar para a festa. E eles amarram esses caras e ainda matam eles. Quando o rei ouviu isso, ficou furioso. Nós vamos entender que tudo isso tem uma aplicação muito forte para a nação de Israel. Nós vemos que essas parábolas elas foram escritas num contexto onde Jesus estava conversando com líderes religiosos. E se nós formos fazer uma aplicação direta deste texto para a nação de Israel, ela se encaixa muito bem. Por quê? Porque o convite de Deus para a nação de Israel estava sendo feito insistentemente. Relatos do Velho Testamento fazem uma relação de um grande casamento entre Deus e Israel. Mas profetas já avisavam que os israelitas e os judeus por muitas vezes rejeitaram o seu noivo para se prostituir com outros deuses. Tudo isso tinha uma figuração espiritual muito forte. E não foi poucas vezes que os mensageiros de Deus foram mortos, foram perseguidos, foram açoitados. Quem eram os mensageiros de Deus no Velho Testamento? Os profetas. Os profetas entregavam a mensagem de Deus para Israel e muitas vezes eles eram perseguidos. Então nós vamos entender que há uma aplicação direta aqui dessa história para Israel. Mas vamos para o segundo ato. A história continua. Olha só agora o que diz o versículo 7. O rei então ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. E disse: o banquete de casamento está pronto, mas meus convidados não eram dignos dessa honra. O segundo ato aqui, então, é o ato da consequência. Depois da recusa de todos diante da grande festa, este rei, então, quando soube que as pessoas estavam simplesmente ignorando o seu convite, fazendo pouco caso da sua festa e matando os seus mensageiros, ele falou: peraí, agora então eu não vou ser mais esse rei bondoso que faz a festa, eu não vou mais enviar mensageiros enviando convites, em vez do convite eu vou mandar a espada. Agora o meu exército vai lá. Agora são os meus soldados que vão lá. Agora não tem mais convite. Chega uma hora, queridos, que o tempo da graça de Deus acaba. O texto bíblico diz que há um tempo para todas as coisas. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Nós estamos sendo chamados para esse grande banquete. Mas vai chegar um tempo aonde não haverá mais convite. Quem aceitou, aceitou. Quem recusou, recusou. E aí então, a cidade é destruída, a cidade é queimada e as pessoas que não deram a mínima são mortas.
Se nós continuarmos aquela aplicação para o povo judeu, há um paralelo disso no ano 70 depois de Cristo. Nós não sabemos exatamente se Jesus estava se referindo àquele evento, mas ele se encaixa muito bem. Porque no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém é cercada, é invadida pelo exército romano e o templo é destruído, muitos judeus são mortos e a cidade entra num grande colapso, ok? Então pode ser aqui que tenha nesta parábola uma palavra profética de Jesus. Jesus já havia profetizado que o templo seria destruído em outra ocasião. E ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra. Então Jesus também tinha esse cunho profético de revelar fatos futuros, ok? Muito bem. Mas graças a Deus a história não acaba aí. Vamos continuar essa história, gente. Olha só o versículo 9. Agora, diz o rei, saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então, os servos saíram e trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus. E o salão do banquete se encheu de convidados. Até aí. Queridos, olha que estratégia maravilhosa desse rei. Ele falou, peraí, o meu filho está casando. Ele não pode ficar sem uma festa. Eu preparei tudo e chamei os amigos. Aquele convite primeiro era designado a um povo específico. Era um grupo, um perfil de pessoas que era amiga do rei, ok? Então ele foi chamar os amigos, mas os amigos desprezaram o convite. Agora, então, ele faz o seguinte, a festa não vai acabar. O meu filho não vai deixar de casar por causa disso. Os convidados não eram dignos, mas a festa vai andar. E agora, então, nós vamos convidar todas as pessoas que estiverem pelo caminho. Nós vamos chamar todas as pessoas que nós encontrarmos. Não são apenas os amigos mais. Não são apenas os conhecidos. Não são apenas que estavam ali próximos. Não. Todos. Tanto bons quanto maus. Todos estão convidados agora para a festa do banquete. E a festa se encheu. Diz, todos os lugares foram preenchidos, a casa se encheu, a mesa ficou cheia, todo mundo estava ali muito bem acomodado naquela festa. E o que é que este momento da história tem a ver conosco? Tudo. Sabe por quê? Porque nós, os gentios, aqueles que não eram judeus, que não estavam naquela primeira aliança com o povo, nós somos esses que estavam pela rua. Nós somos estes que os convidados encontraram, andarilhos pela rua. Talvez muitos ali não tivessem nem casa. Talvez muitos ali estavam ali trabalhando no seu comércio. Outros ali estavam carregando animais. Outros estavam suados, sujos, cansados. Outros talvez fossem mendigos, desprezados, excluídos daquela sociedade. Todos foram convidados, roupas sujas, talvez sem tomar banho. Olha só, quem que esse rei chamou para a festa? Espiritualmente, todos nós somos como esses andarilhos, gente. Nós estávamos assim também. Isaías diz que as nossas roupas eram trapos de imundícia. Por quê? Porque o pecado nos definia. Antes de encontrarmos Jesus, nós também cheirávamos mal. Sabe o que cheirava mal? Não, mas pastor, eu andava com perfume.
Não, mas ainda que você tivesse cheiroso, o seu pecado cheira mal ao nariz de Deus. A sua arrogância cheira mal. A nossa falta de perdão cheirava mal. O nosso egoísmo cheirava mal. A nossa violência cheirava mal. A nossa fofoca, a nossa maledicência, a nossa incredulidade, a nossa maldade, a nossa injustiça, era isso que cheirava mal. Era isso que definia as nossas roupas como sujas diante de Deus. Todos nós estávamos nas ruas jogados quando Deus nos alcançou. Todos nós estávamos sujos e fedendo o cheiro mau do pecado quando o Senhor nos alcançou e nos chamou para a sua festa. E nos colocou para dentro da sua casa, e nos fez sentar à sua mesa. Queridos, não há convite mais generoso, não há convite mais maravilhoso. E a história diz que tanto maus como nós, como bons. Porque talvez você cresceu num ambiente maravilhoso. Talvez você cresceu numa casa muito religiosa. Talvez você cresceu com pais com muita ética e decência. Mas mesmo vocês que são bons na sociedade também precisam ser convidados para a festa. Porque senão vocês vão estar fora do grande banquete. O grande banquete é convidado para maus e para bons. Todos nós precisamos fazer parte dele. E a história continua, queridos. Olha que interessante. Versículo 11. Quando o rei entrou para recebê-los, o rei foi lá dar um abraço nas pessoas, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? Então o homem emudeceu. Não teve o que responder. Então o rei disse: amarrem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no para fora, na escuridão, aonde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Uau! Poxa, a história não poderia ter acabado naquele momento, ali antes? Estava tão bacana, né? Todo mundo entrando no reino, todo mundo fazendo parte da festa, maus e bons, todo mundo lá, casa cheia. Por que o rei foi lá fazer uma recepção, fazer uma inspeção, para saber quem é que estava com as roupas adequadas? Aí a maionese desandou, gente. Essa é que é a verdade. Aí a casa caiu para esse rapaz, que é, na verdade, um exemplo de um grupo de pessoas que não estão preparados ali para aquele momento. Isso pode acontecer conosco, sabia, gente? Talvez a gente esteja participando de encontros na igreja. Talvez a gente tenha sido convidado para a festa e a gente vem meio assim, sabe, meio sem muita noção. E às vezes a gente acha que participar dessa festa com Deus não exige nada. Não, é tudo pela graça. Deus mandou botar todo mundo para dentro. O rei chamou todo mundo para a festa. Então venha como está. É verdade. Eles vieram como estavam. Mas eles não poderiam permanecer como estavam. Era típico, principalmente de um rei,
entregar vestes especiais de casamento aos seus convidados. É como se você estivesse indo para a festa da empresa, sabe aquela de comemorar, aquela no final do ano, aquela festa, o pessoal te dá uma camiseta bacana, ou senão você vai para um lançamento de um produto, e aí o cara te dá uma camiseta daquele produto e você coloca. Por quê? Porque é educado que você faça isso, né? Na empresa é mais do que educado, é obrigação mesmo. Você tem que colocar a camiseta, senão você vai ser mal visto. Mas você está ali. Eu não vou dar o exemplo do carnaval, mas quem vai para a Bahia fazer lá não é trio elétrico, lá é... Como é que chama? É o circuito. Recebe um abadá, tem que comprar, né? Só que lá tem que comprar. Aqui é de graça. Então, queridos, nós vamos ver todo um contexto cultural de que provavelmente, dificilmente essas pessoas que estavam pela rua conseguiriam estar preparadas. Talvez não deu tempo de tomar banho, de ir para casa, de se arrumar, de se trocar. Mas quando chegou lá, recebeu tudo. Chuveiro, roupa, cara, perfume. Vocês precisam estar preparados para a festa do meu filho. Esta era a grande preocupação do pai. Preparar os convidados para a festa. Então, quando a gente encontra aqui nessa história alguém sem a roupa, significa o quê? Que ele recusou colocar as roupas do casamento. Ele recusou. E esta é algo que está nas nossas mãos. Nós decidimos se nós colocamos as vestes da justiça de Cristo sobre nós ou não. Paulo fala isso lá em Efésios, que nós precisamos nos despir da velha natureza e nos revestir do novo homem. São estas vestes da justiça de Cristo que precisam estar sobre os convidados. Aquele homem, quando recusa a roupa, ele está dizendo o seguinte: eu estou bem como eu estou. A minha roupa é suficiente. Eu estou legal. Eu não preciso tirar a minha roupa. Eu não preciso tirar o meu estilo de vida. Eu não preciso me despir das coisas que eu fazia. Eu vou continuar sendo quem eu sou. Eu não preciso assumir uma nova identidade aqui nessa festa. Eu sou eu mesmo. Então, esta pessoa, diante do cenário, do relato, da história, ela está recusando a transformação de Deus na sua vida. Ela está dizendo que ela está melhor com as roupas que ela mesma comprou. E as roupas do rei não servem para ela. Por isso, vem aqui um juízo sobre este tipo de pessoa, porque essa pessoa não entendeu que ele está na festa pela graça do Pai. E não pelas suas próprias roupas. Não pelo seu próprio estilo. Porque o seu estilo era rejeitado. Foi a graça de Deus que o colocou na festa, que o colocou na mesa. E as vestes do pai do casamento são o símbolo desta mudança e dessa transformação. Ok? Muito bem. Então, diante desta história, nós temos aí um pequeno resumo que diz que a festa, ela foi promovida pelo rei. Ok? Então, não somos nós que fazemos a festa, nós somos os convidados. Então, nós precisamos entender isso. O segundo ponto, os primeiros convidados eram indignos. É verdade. Os primeiros convidados rejeitaram o convite. Então, isso mostra que nós precisamos estar atentos aos convites de Deus. Porque nós também podemos rejeitar os convites de Deus. Nós temos a livre escolha e a liberdade para rejeitar ou não entrar nesta festa. A festa é de graça. Está tudo preparado. Nós não temos condições de entrar nela sozinhos. Nós somos convidados.
mas nós podemos recusá-la. A história diz isso. Essa recusa causou grandes consequências para quem recusou e quis continuar com as suas prioridades. Entendeu que a festa não era uma prioridade e a sua vida era uma prioridade. Então trouxe grandes consequências. Mas essa tragédia também gerou oportunidades. Por quê? Porque o convite foi estendido. O convite foi ampliado. Claro que a gente não precisa entender aqui que nós só estamos entrando no reino porque os judeus recusaram. Não é isso que a história está dizendo. Deus já tinha o plano da sua igreja. Paulo diz que esse era um mistério que estava escondido, mas já havia sido desenhado desde o início. Desde antes da eternidade, Deus já havia preparado essa festa e todos nós aqui. Então, nós não estamos aqui só porque os primeiros recusaram. É aqui que entra que a gente não pode fazer uma aplicação direta da história em todos os detalhes, percebem? Muito bem. E o quinto ponto é que o convite exige responsabilidade. Nós aceitamos o convite, mas é necessário que a gente faça a nossa parte. E a nossa parte é permitir que Deus nos vista com a vida do seu filho. É permitir que a gente se pareça cada dia mais com Cristo. E este é um mover do Espírito Santo de Deus na vida de todo aquele que crê. Esse é um mover do grande poder de Deus no ser humano que se arrepende. Esse é o nosso papel. Humilhação. É se render diante do Senhor e falar: as minhas vestes não servem mais. Eu preciso das tuas roupas, Jesus. Eu preciso destas que me justificam. Eu preciso das vestes brancas que estão lá em Apocalipse, que nós vamos ler daqui a pouquinho. As lições da parábola, então, o reino de Deus é comparado, gente, não é a um funeral. O reino de Deus é comparado a uma festa. E nós precisamos entender que essa caminhada com Jesus é um momento maravilhoso, glorioso, tremendo e poderoso. E não é só algo que vai acontecer lá no futuro, porque muitos entendem que o reino de Deus é um lugar, em algum momento lá no futuro, que Deus vai nos levar para um lugar, para o seu reino. O reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus é uma presença. É a presença do Rei reinando em nossos corações. Nós vamos falar sobre isso numa classe de escola bíblica em agosto. Se prepare. Mas o reino de Deus, ele já está aqui. Então esta festa já começou, queridos. Essa festa já está no coração de todo aquele que acredita que Jesus é o Senhor da sua vida e que se rendeu e que entregou as suas vestes e que se despiu da sua velha criatura e que permitiu que Jesus te fizesse uma nova vida. Nós já estamos em festa. Claro que há outros momentos desta festa reservado. Nós vamos ter outras etapas desta festa, ok? Mas nós já estamos nela. Muito bem, a está pronta e é abundante. Essa é uma lição da parábola. Nós não precisamos fazer nada para o preparo da festa. Há algumas teologias aí que dizem: não, mas a igreja precisa fazer isso, mas a igreja precisa fazer aquilo, porque se nós não fizermos, Jesus então não pode voltar. Jesus não depende de nós, queridos. Graças a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Ele tem tudo nas tuas mãos, Ele é soberano e Ele apenas nos convida para participar da sua grande missão. Nós somos chamados para participar da missão de Deus. A missão é dele, o resultado é dele, já está tudo pronto e glória a Deus por isso. Uma terceira lição da parábola: o rei é gracioso. E o convite dele está estendido a todos, queridos, a todos. Não é a um grupo específico, não é mais.
Aquele primeiro convite era um grupo específico. Agora o convite é aberto. A toda a humanidade, venham, venham, venham para a festa do meu filho, venham para a casa, venham para a mesa, vamos comemorar juntos. E a quarta lição, a única exigência é permitir ser vestido pelas roupas da justiça de Cristo. Eu trago então, para a gente fechar, esse texto de Apocalipse, que tem muito a ver com essa história. Olha lá o que diz Apocalipse, capítulo 19. Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Olha só, a gente estava falando de festa de casamento, não estava? O casamento do Cordeiro, e sua noiva já se preparou. Quem é a noiva nesse casamento? A igreja. A igreja é a noiva. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Uau! Isso só é feito em Cristo Jesus. E o anjo me disse: escreva isto: felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Apocalipse 19, de 7 a 9.